Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de System Design, hoje falaremos sobre System Design e Architecture Interview. Teremos um caso prático, que eu vou apresentar um problema rotineiro em entrevistas de System Design, e vamos resolver juntos esse problema ao mesmo tempo que eu dou algumas dicas e vou passar também um passo a passo para auxiliá-los durante o processo de resolução em uma entrevista de System Design. Sendo assim, vamos ao problema. Vamos supor que você acabou de entrar numa entrevista de System Design e lhe é apresentado o seguinte problema: construa um encurtador de URL. Antes de partirmos para a resolução do problema, eu quero apresentar o método que eu gosto de seguir. Não é um método fixo, então dá para ser ajustado de acordo com a entrevista ou com o cenário, mas eu gosto de seguir sempre esses 7 passos para resolver um problema de System Design. Eu vou passar brevemente sobre cada um, o que consiste cada um, e aí voltamos para o problema aplicando esses passos. Então a primeira etapa que eu gosto de fazer é entender requisitos funcionais daquele problema. Basicamente, escopo, né? Delimitar muito bem o escopo, o que estamos tentando construir. Muitas vezes o problema é vago propositalmente, então construa um encurtador de URL. Aqui não tem o tamanho da URL, se nós vamos ter que fazer o cálculo de quantidade de cliques que aquela URL teve, se essa URL vai estar associada a um usuário ou não. Então tem uma série de requisitos funcionais que nós precisamos entender antes de começar a fazer o desenho. Então a primeira etapa, funcional, é o entendimento dos requisitos. O segundo ponto são casos de borda, ou edge cases. Ele se mistura um pouco com o requisito, mas o edge case ele é muito mais focado em cenários que não costumam acontecer rotineiramente no uso do software. Por exemplo, vamos supor que um servidor cai. Eu preciso ter resiliência, eu preciso ter alta disponibilidade. Então, os edge cases eles se misturam um pouco com o requisito funcional e não funcional, mas eles são muito mais focados no comportamento do software quando alguma coisa dá errado. Por fim, pensando em questões de requisitos, eu gosto de discutir requisitos não funcionais e constraints, ou seja, restrições do nosso software. Os não funcionais envolvem muito mais quantidade de usuários, throughput, latência, tempo de resposta. Então temos uma série de métricas que nós podemos trazer para o problema e a depender dessas métricas a gente precisa ou não compor o software de uma maneira. Se a latência for muito importante, na hora de construir a arquitetura a gente já começa a pensar nisso. Se não for, focamos a nossa energia em outras etapas ou outros pedaços ali da arquitetura. As constraints ou restrições aqui são muito mais focados em restringir, como o próprio nome diz, ou limitar os requisitos não funcionais. Então nas constraints é onde a gente decide de forma intencional que nós não vamos atender determinados grupos de usuários ou determinado volume de usuários. Então nas constraints é onde a gente formaliza o não funcional e aí sim a gente começa a fazer a resolução do problema. E a resolução eu gosto de separar também em 3 etapas. Então temos todos os requisitos, foram os requisitos das 4 primeiras etapas. Então a gente pode separar aqui em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo dos requisitos. Então aqui nós temos o que precisa ser feito. E no de baixo nós vamos escrever aqui o como faremos essa implementação. E aí o como, e eu acho que é onde normalmente, pelo menos na minha experiência, é onde as pessoas costumam ter um pouco mais de dificuldade, é sair resolvendo logo de início o problema na arquitetura final. Então, um erro muito frequente que eu vejo tanto em entrevistas que eu participo, ou em vídeos, em simulações de entrevista, são pessoas que começam já a entender, ela já tem um requisito funcional, não funcional, sabe que vai ter uma escala muito grande, já começa a montar uma arquitetura muito complexa, muito focada no requisito não funcional. Eu preciso ter uma série de caches, preciso ter cópia de banco de dados, escrita, leitura, vou colocar sharding, vou colocar paginação. Então, tem uma série de decisões que são colocadas logo de início que acabam complicando muito o design, ou até o entendimento, Então eu gosto de sempre começar, na primeira etapa, definindo a API. Pensa que a API é o contrato público, daquele software. E é ali que a gente decide como é que vai ser a interação entre o usuário final daquela API e o próprio servidor, a própria API em si. E o legal de começar pela API é que a gente define um contrato sem se preocupar com o software.
né? A gente define o contrato pensando muito mais na usabilidade, na experiência do usuário e muito menos nas restrições que nós temos internamente do software. Por exemplo, muitas vezes a gente costuma definir a API com base no mecanismo de cache que eu tenho. Se eu vou ter um mecanismo de cache que é só read-only, então minha API não vai ter a opção de dar update, por exemplo. Então tem uma série de restrições que às vezes acabam transbordando do software para a API, enquanto na verdade deveria ser o oposto. Começar pela API e criar um software para atender aquele contrato. Então eu gosto sempre de começar, né, quando eu estou sendo entrevistado, de começar pela API, definir um bom contrato, um contrato que faça sentido para resolver aquele problema. E eu gosto sempre de recomendar que esse é o momento de pedir opinião também dos entrevistadores. Durante a entrevista, é uma troca. O entrevistador gosta de ouvir e entender o que está sendo discutido, o que o candidato está pensando. Então, minha recomendação sempre é: traga o porquê daquelas decisões, o motivo daquela decisão, mas o mais importante, né, se vocês pudessem ficar com uma única mensagem desse vídeo, é decida. Muitas vezes eu estou numa entrevista, né, estou entrevistando alguém, a pessoa fica, eu poderia fazer dessa forma ou dessa forma, eu vejo essa opção, traz uma série de opções, mas não decide. E isso complica muito, não só a entrevista em si, né, a dinâmica da entrevista, o avançar da entrevista, mas dificulta também entender qual é o racional, né, ou qual é o modelo de pensamento daquele candidato. Porque você pode decidir em ir pelo mais simples, mais rápido, ou pode fazer aquele software super, hiper complexo. Essas duas decisões demonstram um tipo diferente de pensamento. E muitas vezes o candidato fica inseguro, né, de pôr a sua opinião, porque acha que isso pode impactar a entrevista. Mas, na minha visão, o impacto negativo ele acontece não na tomada de uma decisão diferente do que o entrevistador pensa, mas sim em não decidir. Então, minha recomendação é: não pense no que o entrevistador está querendo ouvir com relação àquela decisão. Decida. Esse é o mais importante. E traga, obviamente, os argumentos. O entrevistador pode questionar, e se ele questionar a sua decisão, traga os argumentos, o porquê que foi aquela decisão. Esteja aberto a mudar, né, se porventura ele sugerir, mas o mais importante é decida. Então, decidimos a API, vamos para o segundo passo, que é um rascunho rápido da arquitetura. Sem se preocupar com escalabilidade, resiliência, sem se preocupar com todos os acessórios, entre aspas, para aquele software atender os requisitos não funcionais. O Fast Draft é o momento de fazer o mais simples possível para atender o requisito. Por exemplo, eu preciso fazer um formulário que vai salvar a informação de um cliente. Eu faço um formulário, uma API, banco de dados e armazeno. Ponto. Esse é o mais simples, esse é o Fast Draft. Aí a gente começa a discutir qual banco. Aí precisa entender, vai ser mais intenso em escrita ou leitura? Os dados, eles são normalizados ou não? Então, esse deep dive da arquitetura, né, a descida no detalhe, ela tem que acontecer depois que a arquitetura está completa, porque o Fast Draft é o momento de mostrar para o entrevistador que você consegue pensar no todo. Então eu gosto sempre de sugerir, né, para os candidatos, assim, quando eu estou entrevistando, pensa no mais simples possível. Não pensa em escala, não pensa em volume, pensa no que seria o mais simples para resolver aquele problema. Resolveu o problema? Legal. Então agora vamos discutir cada uma das peças e entender, né, se o que foi colocado ali faz sentido ou não, que é a etapa final, a etapa de arquitetura. A arquitetura é propriamente dito, o momento de dar a solução final. É ali que nós vamos colocar todos os requisitos não funcionais, os constraints, os edge cases em prática. Mas antes disso, a gente precisa desenhar de ponta a ponta aquela arquitetura. Então, basicamente, esse é o meu modelo mental quando eu estou sendo entrevistado para um System Design. Eu começo sempre entendendo o requisito funcional, edge cases. Depois, vou entender as restrições não funcionais, faço acordos ali com o entrevistador, e aí sim, vamos definir uma assinatura que resolva aquele problema, Fast Draft para entender de ponta a ponta, e efetivamente descer no detalhe de cada uma das caixinhas, de cada uma das peças, dando toque final para garantir resiliência, consistência, alta disponibilidade, né? E aí entendendo se nós queremos consistência eventual ou não, se queremos algo real-time ou near real-time, ou se não faz diferença. Então esse tipo de discussão ela tem que acontecer no final, depois que a arquitetura já está, né, desenhada, posta, né, ou pelo menos um resumo na tela. Então vamos agora resolver o nosso problema do encurtador de URL, seguindo esse passo a passo. Prosseguindo então para a resolução do problema, temos aqui o nosso desafio de design: construa um encurtador de URL. Propositalmente eu coloquei um problema bem vago, e aí, dependendo do entrevistador, pode ser que o problema venha com muito mais requisitos, muito mais bem detalhado, ou seja algo tão simples quanto isso: construa um encurtador de URL. Há uns 10 anos eu costumava fazer entrevista perguntando: construa
um aplicativo semelhante ao WhatsApp. A pessoa tinha, né, na cabeça dela, ela usava o WhatsApp, tinha como é que funcionava, a ideia era entender como ela construía ou passava por todas aquelas etapas, né, que nós colocamos ali, do que e do como. Então, a primeira etapa é entender o escopo. Eu trago aqui um exemplo de um encurtador de URL. Então, o bit.ly é um encurtador. Você coloca aqui sua URL. Poderia colocar, por exemplo, aqui a URL do meu site, né? Coloca a URL do meu site, coloco em gerar o link, ele geraria um link curto. Ele não vai gerar agora porque eu não estou logado, né? Esse caso ele tem uma série de outros requisitos, por exemplo, tem login, tem cota, ele cobra, né, para você encurtar, ele traz métricas. Então, o bit.ly, de certa forma, é o que poderia ser mais complexo do ponto de vista de requisitos funcionais, mas a ideia é construir algo parecido. E aí, o que nós temos que discutir aqui é definir o que vai ser o requisito funcional. Então, eu começaria perguntando primeiro, teremos que encurtar o URL, tem algum limite de caracteres? Não, não temos limite. Temos que salvar se aquela URL foi associada a algum outro usuário? Nesse caso também não temos isso. Então, normalmente vamos escrevendo os requisitos, então vou trazer para cá. Vou escrever brevemente alguns requisitos funcionais. Por exemplo, não há rastreio de usuário. Então não precisamos nos preocupar em saber quem foi o usuário que fez aquela URL. É possível, no caso, reaproveitar o URL. Então se alguém já tiver criado uma URL curta para minha URL, eu posso reaproveitar aquela URL curta. Não teremos hit count, a gente não vai saber quantos foram os cliques. E pensando como isso vai funcionar na prática, a ideia é, se o usuário navegar para aquela URL, ele seja redirecionado para a URL padrão. Então, o que nós queremos aqui é que se o usuário navegar, por exemplo, vamos chamar nossa URL aqui de encurtador, né? Já deve ter até um site com esse nome, vou trocar. Vamos chamar para leolinkcurto.com. Ele vai navegar aqui numa URL e vai receber um redirect para a URL original. Então, aqui vai ser a URL original. Então, basicamente, esse é o requisito, é bem simples, né? Um requisito funcional. Eu vou ter aqui uma série de caracteres, isso vai me dar um URL original. Isso é do ponto de vista de requisitos funcionais. Aí, edge cases, um ponto importante, né? O que nós temos que colocar aqui como caracteres? Quais são a base de caracteres que nós aceitamos? E aí, normalmente, quando nós vamos usar caracteres em URL, ou qualquer informação em URL, eu tendo a preferir, isso já é um gosto pessoal, e aí eu falaria isso para o entrevistador, porque a gente pode colocar aqui diversas formas de encurtar. E aí, aqui já é um gosto pessoal. Nós temos diversas opções, né, tanto de encoding quanto de caracteres para colocar no encurtador. Poderia ser, por exemplo, só caracteres numéricos, mas aí reduz a opção, só caracteres letras, maiúscula e minúscula, ou não fazer distinção entre maiúscula e minúscula. Eu gosto de usar o base 62. Ele é parecido com o base 64, só que a diferença do base 64 para o base 62 é que o base 64 ele ainda tem barra e o mais, né? E no caso ele tem também o sinal de igual ali para fazer o padding, mas acaba não usando. O base 62 ele é igual ao base 64, só que sem os caracteres. Ele vai então basicamente ter de A a Z minúsculo, vai ter de A a Z maiúsculo e vai ter de 0 a 9 em números. Então o base 62 são esse conjunto de caracteres. E é bem legal porque a gente consegue fazer conversão de base, que é o que a gente vai falar depois no futuro. Na hora de resolver mesmo o problema. Então definimos aqui qual vai ser o nosso requisito funcional, um pouquinho dos edge cases, um pouco de edge case também. O que é importante para a gente é que o site esteja disponível, pensando que normalmente as pessoas compartilham aquela URL, então é um problema gigante, né, se porventura nós ficarmos fora. Então em requisitos de edge cases aqui, o que é mais importante para a gente é disponibilidade. É muito importante que nós tenhamos réplicas aqui. Mesmo que tenha latência grande, eu não posso deixar o link cair. Porque se eu cair o link, o usuário não vai ser redirecionado para o link final. E comentando sobre redirecionamento, né, aqui outro ponto importante é que vai ser um redirect da URL curta para a URL original. E aí depois nós vamos discutir, né, como fazer esse redirect. Isso a gente discute no Fast Draft.
Legal, pensando do ponto de vista de requisitos não funcionais, aqui a gente começa a entrar um pouco em volumetria. E aí, normalmente, na entrevista, eu gosto de perguntar para o entrevistador: você tem uma ideia de volume? Quantas pessoas vão usar? Porque aqui não tem certo ou errado, aqui basicamente é o caso de uso, depende do sucesso da plataforma. Ele pode falar: a ideia é que você tenha, por exemplo, sei lá, 50 milhões de requisições por mês, por exemplo. Aí começa a fazer aqueles cálculos, né, que o pessoal gosta de usar o termo correto, que é back of envelope, ou seja, os cálculos da parte de trás de um envelope, ou eles chamam também às vezes de cálculo de guardanapo, porque ali você só fazemos algumas contas genéricas para trazer volumetria. Então, se eu vou ter 50 milhões de acessos por mês, eu posso dividir. Vou dividir aqui por 30 dias, que vai nos dar mais ou menos a média diária. Posso dividir isso daqui em 24 horas para ter a média de horas, mas aí tem que entender se há uma curva de picos. Então depende muito do uso. Vamos supor que o encurtador ele vai ser global, então não tem diferença de time zone, né? Não vai ter mais uso durante o dia. Ele vai ser distribuído ao longo do dia para facilitar o nosso caso. Então dividimos em 24 horas, 60 minutos e 60 segundos. Isso daqui vai dar para a gente qual é o nosso RPS, que são os Requests per Second, ou seja, qual é nossa estimativa de requisições por segundo. E aí aqui a gente pode, né, usar a calculadora, isso dá mais ou menos por volta de 20 requisições por segundo. Então esse é o nosso hit count do encurtou leolinkcurto.com. Podemos explorar um pouco mais, então uma série de constraints foi o que eu comentei agora. Uma constraint que nós falamos, eu disse, não vai ter uma curva de requisições ao longo do dia, vai ser um sistema global, todo mundo vai usar, não precisamos nos preocupar com distribuição de carga, né, scaling up and down nesse momento. Então tem alguns constraints que nós já colocamos para facilitar o problema. Isso é legal discutir no começo, porque já mostra entendimento sobre requisitos, né? Antes de fazer qualquer desenvolvimento, é muito importante que a gente saiba sobre o que nós estamos desenvolvendo. Legal. Seguindo então para a nossa API, nós vamos agora para efetivamente resolver esse problema. E a API, ela é bem simples, né? O que nós temos aqui? Eu preciso criar um link curto e eu preciso acessar aquele link curto. Então é bem tranquilo, eu tenho basicamente duas APIs. E aí, na hora de discutir a API, o que é muito legal é trazer a assinatura da API mesmo, né? Então antes de colocar a assinatura, vamos pensar um pouco sobre a API. Então nós temos que criar o link, esse é a API 1, e eu tenho aqui acessar o link. Criar o link, o que eu vou ter de parâmetros, né? Então aqui eu vou pegar esse. É uma função que eu preciso passar. Como não importa para a gente quem é o usuário, não teremos métricas nesse momento, né, do requisito funcional, eu preciso ter o link original e eu devolvo o link curto. Então, basicamente, esse é o fluxo dessa API. Aí entra o fast draft da API. Né? Vamos começar a desenhar. Como que eu faria? Tá? Aí o que é muito importante. 3 pontos que são muito importantes na hora de definir a API. Primeiro, que eu gosto bastante, né? O path, pensar em qual vai ser a URL em si. E aqui, mostra muita maturidade. Versionamento, né? Verbos, ou vou colocar aqui methods, que são os verbos, e response. E aqui também tem o code e o content, né? O conteúdo e o código da response. Então, na hora de criar, né, uma assinatura, sempre coloque esses 3 componentes. Demonstra bastante maturidade e conhecimento sobre construção de API. Então, no caso, o host para a gente não é tão importante. Então, vamos colocar qualquer host aqui. Deixa eu trazer para a esquerda que fica melhor. Como que eu faria, tá, para construir? Minha sugestão. Eu colocaria um post /v1 encurtar. E aí, eu
coloquei o post porque ele demonstra um processo de construção de algo, mas poderia ser um get também. Tem alguns encurtadores que você passa como query pattern a URL e ele devolve a URL original. Ou melhor, a URL curta. Eu gosto de usar o post porque acho que demonstra um pouco o conhecimento dos verbos também. E aí, mostrar esses dois pontos para o entrevistador é legal, né? Do jeito que eu fiz, ó. Estou colocando post por isso, eu sei que tem o get, mas eu vou com o post porque eu prefiro dessa forma, por esse motivo. Então, post, encurtar, como payload, aqui, eu vou colocar como original URL, e aqui recebe a URL. Então, temos, né, um JSON aqui com a URL. E, por fim, nós podemos receber como response, e aí vai muito do cenário do usuário. Pode ser um 200 OK ou 201 created. O entrevistador provavelmente vai aceitar as duas, depende da preferência. Eu gosto 201 created com response, sendo o link curto. Então aqui a gente pode devolver como response a URL original e aqui short URL. Então essa é a primeira API que nós temos. É a API que recebe o link original e devolve o link curto. Então vai ser um post, V1, encurtar, está em português, poderia ser em inglês, tanto faz, acho que isso não impactaria a sua entrevista. Até porque eu misturei, né, um pouco de português, um pouco de inglês aqui nos campos. Melhor manter consistência, tá? Então manteremos consistência aqui. Vamos colocar aqui shorter como encurtador. Devolve o 201 created com a URL original e a URL curta. Beleza. Temos agora que fazer a segunda API, que é a API de receber o processo oposto, né? Então essa daqui provavelmente quem está criando a URL que vai chamar, e a de baixo é quem vai acessar o link curto. Então aqui é um pouco diferente, porque eu vou receber o link curto e não recebo de volta o link original. Aqui o que a gente quer é já fazer um redirect para o link original. Isso é um requisito interessante, porque isso já faz com que tanto o browser ou qualquer outros clients HTTP não precise se preocupar em receber aquela resposta, ler a resposta e fazer uma nova chamada. Já recebendo o código de redirect, o código HTTP, automaticamente o browser já faz esse redirect. Então a gente poupa, né, uma chamada ou um fluxo ou até o entendimento da API. Então eu gosto de, em encurtadores, devolver redirect. Como que seria então? Eu trocaria um post pelo get. Esse get vai ser a URL mesmo, a URL curta. E aqui, o que vai devolver vai ser um 300. E aí temos dois códigos 300 que podemos usar. E aí depende muito do cenário. Tem o 301, que vai fazer um redirect mesmo, que é o movido permanentemente. E temos o 302, que é movido temporariamente. E isso muda um pouco no DNS. São detalhes, eu acho que não vale a pena explorarmos esses detalhes aqui nesse case, senão ele fica muito comprido. Mas eu recomendaria o retorno do 301 com redirect já pro link original. Então essa seria a nossa segunda assinatura de API. Um get na URL curta, provavelmente seria aqui, né, o nosso host. Então, Leo link curto, barra o sufixo. Então, vou colocar aqui, ó, sufixo. Já devolveria um 301 para o link original. Então, essa seria a nossa assinatura de API. Esse é o primeiro passo para resolver o problema. Chegar num acordo da API,
Provavelmente aqui o entrevistador poderia fazer um questionamento. Ah, por que 201? E se fosse 200? O que você acha? Qual a sua opinião? E 201 com body faz sentido? Não faz? Quando que você usa 201? Se você está criando um recurso, mas aqui está devolvendo. Então tem algumas discussões que podem ser feitas com relação ao método, com relação ao URL, mas entenda que a maior parte desses questionamentos, eles não acontecem porque o entrevistador não concorda, mas sim porque ele quer entender até onde vai o seu conhecimento, né? Então, explorar isso é bem legal, não se sinta acuado, é bem importante saber, né, discutir e trazer os prós e contras daquela arquitetura. Não tem arquitetura correta, tem a melhor arquitetura para resolver um determinado problema. Sendo assim, vamos para a nossa próxima etapa, que é o Fast Draft, ou o resumão, para atender essas nossas duas APIs. A API que cria e a API que retorna o redirect. Então, temos aqui o usuário. O usuário vai fazer uma requisição com o link longo. Vamos chamar de http://linklongo.com. Ele quer encurtar esse link usando o nosso encurtador. E aí, no caso, ele pode chamar o nosso servidor com aquele post. E aí começa efetivamente o Fast Draft. A ideia aqui é tentar fazer a arquitetura mais simples possível que atenda aquele problema, né? Não, a ideia não é pensar em detalhes ou em super complexas. A ideia aqui não é pensar nos detalhes ou em arquiteturas super complexas, mas sim em entender o requisito e propor a arquitetura mais simples para resolver aquele problema, pensando que o volume não vai ser muito alto, 20 requisições por segundo. Então, o usuário faz uma chamada, essa chamada chegaria num API Gateway. Esse API Gateway vai direcionar para um servidor. E esse servidor tem aqui uma base de dados. A ideia é que o API Gateway receba essa requisição, chame o servidor tem uma base de dados em que ele vai registrar aquele link. Então aqui, né, nós temos nossa aplicação, vamos chamar de Shorter App ou Shorter Service. Então, essa é a arquitetura mais simples. Chega o link longo, o API Gateway verifica se aquele aqui, né, o API Gateway aqui, a principal função dele é proteger contra DDoS, poder colocar algum tipo de rota, então tem rate limiting, tem algumas coisas que a gente consegue colocar no API Gateway, algumas proteções ortogonais que podemos discutir depois. E essa requisição passa para o nosso serviço. Não temos aqui nenhum tipo de proteção de token, não tem credencial do usuário, não tem nada, então o serviço simplesmente recebe esse link longo, verifica se esse link está na base e devolve a URL. Se ele existir na base, devolve a URL. Se não existir na base, ele cria, salva a URL e devolve. Então esse é o caso mais simples, é a forma mais simples de resolver esse problema, né? Esse é o nosso Fast Draft. API Gateway, cai no service, salva na base, devolve. O usuário, isso para fazer a criação. Para fazer a leitura, o usuário, né? Então aqui essa é a criação. Vamos pensar na leitura. A leitura eu vou trocar de cor, vou colocar a setinha de criação como sendo a verde. Aqui. E a setinha de leitura, vou colocar ela com pontos, mas colocar ela vermelha. Ou melhor, azul. Então essa é a seta de leitura. Chega o link curto, bate no API Gateway, chega no serviço, o serviço verifica na base e devolve. Nesse momento a gente começa a pensar, né, em algumas opções que nós podemos colocar aqui no Fast Draft. Primeira coisa, se eu vou fazer leitura 20 requisições por segundo, uma base de dados aguenta, né? Talvez a gente tenha em algum momento que algum impacto, se tivermos um fluxo muito grande ou algum pico, mas no geral a base de dados aguenta perfeitamente esse cenário. A gente pode começar a deixar um pouco mais complexo o problema. E se aumentarmos a carga? E se precisarmos ter resiliência? E se esse serviço cair?
O que vai acontecer? Como nós vamos fazer a redução da URL? Um ponto que nós não colocamos aqui no nosso requisito, mas nós temos uma média de 50 milhões de requisições por mês. Supondo que esse serviço vá operar por pelo menos um ano, e aí a gente começa a colocar novamente, né, discutindo as constraints. E isso é importante. Esse vai e volta de constraints ele vai acontecer ao longo da solução. Nós chegamos num ponto aqui que nós não tínhamos discutido nas constraints, que era quantas URLs diferentes eu posso ter? Porque a quantidade de URLs dita o número de caracteres que eu vou ter depois daquela URL curta. Se eu for ter somente uma URL, ou melhor, se eu for ter somente uma URL, eu posso ter um único caractere. Eu posso ter até 62, se eu for usar a base 62. Se eu for ter 300 milhões, eu vou ter que ter mais caracteres associados ali na minha URL. Então, o que nós podemos fazer é, novamente, colocar constraints. Vamos assumir que nós teremos 50 milhões de links por mês. Desses 50, vamos supor que 20% sejam links repetidos. Então, desses 50, nós vamos ter 0.8, né, que são links novos. E eu preciso garantir que esse sistema funcione por pelo menos 3 anos. Então, vou colocar 3 anos vezes 12, vai dar minha quantidade de links aqui. Então, fazendo esse cálculo na nossa calculadora, teríamos aproximadamente 1.4 bilhão de links. E agora precisamos encontrar o número de caracteres. O número de caracteres depende de como nós formos compor nossa URL. No nosso requisito, nós já dissemos que nós vamos usar a base 62 para fazer a construção. Então, nós temos 62 caracteres diferentes para cada posição. Né? Nós temos maiúsculo, minúsculo e numérico. Então, no caso, nós temos que encontrar o número de caracteres que faz com que uma base 62 elevado a um determinado expoente, que é o número de caracteres, chegue a 1.4 bi. Então, esse é o nosso cenário. Então, basicamente, né, se nós tivermos, por exemplo, um caractere, nós vamos ter 62 elevado a 1. Se nós formos ter 2 caracteres, nós vamos ter 2 posições com 62, 62 elevado a 2. E assim por diante. Temos que achar qual é esse expoente que garante 1.4 bi. Então, fiz aqui, né, a nossa conta, trazendo todos os expoentes. Então, 62 elevado à primeira potência dá 62, elevado à segunda, à terceira. Se nós tivermos 6 casas, nós vamos ter 56 bilhões de opções. Então, 6 casas decimais já é suficiente para esse sistema funcionar durante 3 anos, que é o objetivo do nosso problema. Então, sabemos que nós temos que ter 6 casas decimais, pelo menos 6 casas nesse link. Então, já podemos colocar aqui, nós teremos 6 casas. No caso, não são decimais, 6 casas em base 62. Isso já nos ajuda a entender a construção do problema. Então, nós temos um link comprido, precisamos encurtá-lo para 6 casas. E aí, há 2 opções principais de seguir esse caminho. A primeira seria pegar o link, gerar um hash dele. Né? Então, como é que nós encurtaríamos aquele link? Pensando no algoritmo de encurtamento. Nós temos 2 opções. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, né, o nosso link longo, posso passar uma função de hash nele, e aí pode ser uma função, por exemplo, SHA, pode ser MD5 ou qualquer outra função de hash, que vai me dar aqui um hash. Então vamos colocar aqui, ó. E aí eu pego aquele hash e converto ele para base, é uma opção. E aí, por exemplo, eu posso pegar aquele hash, ele vai ter, eu converto ele para base 64, tiro os caracteres especiais, corto os 6 primeiros dígitos. O problema do hash é que ele pode ter bastante colisão. Né? Se eu gerar um hash aqui, mesmo que eu pegue um hash que tenha uma proporção de colisão baixa, ele vai ainda colidir
nós vamos ter que fazer um gerenciamento dessa colisão através de posição. Algo parecido que acontece, por exemplo, com um hash map. Então a solução que eu daria, nesse caso, não seria usar um hash, mas seria usar a própria base de dados, gerar um ID sequencial e converter aquele ID de base decimal para base 62. Então essa é a solução que ela é mais simples, ela depende da base, né, do sequential da base de dados, mas como nós vamos usar uma base relacional, né, chegaremos lá em breve, daria para usar aquele algoritmo. Então a opção seria, a gente salva esse link longo na nossa base de dados, então criaríamos uma tabela, né, vamos pensar aqui na nossa tabela. Nós teríamos aqui uma tabela com um ID sequencial, teríamos o link longo e o link curto. O link curto ele deriva do link longo, mas nós salvamos também, porque para fazer o retrieval, né, para fazer o get no caso de uma repetição, a gente já tem ele ali também. É para salvar no cache. Então, teríamos aqui um ID sequencial, 1, 2, 3 e assim por diante. Teríamos um link longo, aqui, e o link curto, ele deriva do ID sequencial. Então, como que seria isso daqui? Vamos pegar essa tabela e jogar para cá. Lembrando que o link curto, ele tem que ter 6 caracteres. Ou pelo menos 6 caracteres, ou no máximo 6, se nós considerarmos a quantidade que nós temos. Mas não tem problema um link curto ter menos que isso, porque ele não vai ter colisão, porque nós estamos convertendo base. Então, o que nós fazemos? A gente pega esse link, vamos supor que chegou uma requisição nova. O link longo, ele é salvo na base. Então, vou dar um insert na base mesmo, insert, into, gera um ID sequencial, salvo o link longo aqui. Esse ID gerou. E aí, o link curto, o resultado dele, né? E aqui a gente pode, até para melhorar a performance, nem precisa salvar na base e esperar ele gerar. A gente pode pegar o próprio sequential da base, dar um select no sequential, já pega qual vai ser o próximo. E aí, converte da base 10, que é o ID da nossa base de dados, para o base 62. Então vamos supor que a gente acabou de inserir o registro número 1. O registro número 1, ele tem o 1 também na base. Então aqui a gente coloca o link curto dele, vai ser 1 também. E vai assim até a hora que chegar no 9, aí no 10 provavelmente passa a ser o A minúsculo, e vai assim por diante. Vamos supor que nós estamos inserindo aqui o registro número 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui. Um link longo novo. Qual vai ser o link curto dele? W7E. W maiúsculo, 7E. Então, o link W maiúsculo, 7E. Esse passa a ser o link curto daquele link longo. Nós nem precisaríamos, se não quiséssemos, salvar o link curto aqui, porque ele é exatamente só uma conversão de base do ID. E a conversão de base, ela é O1, né? São poucos, a não ser que seja muito grande a fatoração, mas ela é um cálculo bem rápido de ser feito. Então, na teoria, não precisamos salvar. Vamos manter aqui para depois, para efeito de cache. Então, temos o ID, temos o link longo e temos o link curto. Então, em vez de usar o hash, né, vamos riscar aqui, o que nós vamos usar como algoritmo é a conversão do ID da base de decimal para base 62. Com isso, nós podemos retornar esse registro na chamada. Então, a nossa chamada recebe a requisição, o API Gate, vem para o Shorter Service, ele bate na base, né? Nós temos aqui já o link longo, ele bate na base usando o link longo como chave, e aí é importante explorar. Aqui, seria legal que tivéssemos réplica de leitura, para a questão de performance, e o link longo ter índice. No caso, até um índice que faz sentido, né? Normalmente o Postgres, o índice padrão que ele coloca é B3, mas o link longo ele não tem necessidade de comparação. Então até um link de hash, né? Desculpa, um índice de hash, ele acaba sendo muito mais performático, mais curto de ser armazenado e mais rápido de ser
buscado. Então, eu colocaria aqui um índice único, né, um unique, no link longo, unique index do tipo hash, no link longo, tá? Então, esse índice faz com que a busca, usando o link longo como chave, fique muito mais rápida na hora de buscar para verificar se essa URL longa existe. Então, a URL chega no shorter service, ela faz essa busca pelo link longo, se encontrou, pega o link curto e devolve. Por isso que eu comentei do cache. Depois vamos colocar um cache na frente e vai fazer exatamente a mesma operação. Se não encontrou, aí cria usando o nosso algoritmo de conversão do ID da base para a base 62. Pega o sequential, converte para a base 62, salva o link longo, o link curto e persiste. Então esse é o processo de armazenamento, de criação de um novo registro. É a forma mais simples de se construir um encurtador. E ele vai encurtar com uma quantidade curta, né, baixa de caracteres, para os IDs mais baixos. Conforme o ID for crescendo, aí começa a ser adicionado caracteres no link curto, mas até vendo para a nossa tabelinha, até 56 bilhões nós ainda teremos no máximo 6 caracteres. Então, com isso, nós temos um bom algoritmo, um algoritmo bem performático para fazer a redução do link e o armazenamento. Agora vamos para a segunda etapa, que é a etapa de leitura. Então, conseguimos persistir, devolvemos para o usuário aquele link curto, e ele vai acessar agora o link curto. Então, nós temos, o link passa a ser agora leolinkcurto.com/w7e. Na nossa arquitetura atual, essa URL chega no API Gateway, chega no Shorter Service. O Shorter Service vai pegar o sufixo, né, do link aqui, o path, e vai procurar no link curto, na nossa base de dados, qual é o link longo, se existir. Se não existir, ele devolve um not found. Se existir, devolve o redirect. Para o volume que nós temos, a base de dados já seria suficiente. O problema é que a gente precisa entender se nós seremos mais intensivos em escrita ou em leitura. Normalmente, o encurtador ele é utilizado para compartilhar links. Então, a probabilidade de sermos mais intensos em leitura é muito maior. Ou seja, vamos ter muito mais operações de pessoas passando o link curto para ser convertido para um link longo do que o inverso, né? Um link longo sendo convertido para um link curto. Quando o sistema ele é mais intenso em leitura, nós temos basicamente 3 principais alternativas que a gente pode colocar. A primeira é colocar um cache. Então vou colocar aqui, vamos chamar isso daqui de main cached. É uma opção. Segunda opção, ter réplicas de leitura da nossa base de dados. E terceira opção é trocarmos o tipo da base de dados de algo que não seja relacional para algo NoSQL, colocando, por exemplo, o MongoDB, já pode colocar partition, pode separar. Nós nem chegamos ainda na etapa de separar servidores de forma global, porque, pensando, o nosso sistema ele atua de forma global, nós precisamos ser resilientes. E aí, hoje dependemos exclusivamente de uma única base, de um único cache. Se quisermos colocar resiliência, a gente pode fazer uma outra alternativa, que seria adicionar uma letra entre a nossa API e o link curto. A gente poderíamos colocar, por exemplo, como sendo aqui BR, e nós sabemos que esse BR vai redirecionar para os clusters Brasil. Poderíamos colocar US, que redirecionaria para os servidores de US. Então, usar a própria URL, né? Normalmente o pessoal vê o ISO code na URL, né? E acha que é só para língua, né? Para localização. Isso funciona para localização, mas também é uma forma muito simples de se fazer distribuição de carga de forma global. Mas enfim, podemos até ter cache em CDN, né? Como é um redirect, é outra opção. Mas chegaremos lá. Temos então um distributed cache. Como que eu faria nesse caso? Há uma grande probabilidade de termos aqui o 80-20. 80% dos requests serão para 20% dos links. Então o nosso cache ele não precisa cachear tudo. Ele tem que cachear o que vai estar mais quente nas requisições. Então normalmente eu faria um cache, que seria o read write through. Então, em vez de bater na base de dados, primeiro eu bateria no cache. Se eu encontrei a informação no cache,
né? Então eu bato no cache. O link curto vai ser a chave, por isso que eu comentei de salvar o link curto aqui, porque fica mais fácil de fazer o paralelo depois no cache. Se eu encontrei por aquela chave, né, o link curto como sendo chave no nosso cache, eu devolvo esse objeto com ID, link longo, link curto. Se eu não encontrei, aí sim, né, então não tive aqui o resultado, então eu bato na base de dados para encontrar o link curto. Se eu encontrei o link curto na minha base, eu devolvo para o service esquenta o cache com aquele resultado e devolve para o usuário final. Então esse seria o cenário mais simples de se colocar um cache na frente. Eu bato no cache, se eu encontrei eu devolvo, se eu não encontrei eu bato na minha base e pego aquilo a quente. Se eu não encontrei na base, eu assumo que aquilo não existe. Se porventura a base começar a ser um gargalo mesmo no cenário de cache, nós temos algumas opções. A gente pode aumentar o tamanho da base, né? Fazer uma escalabilidade vertical, ou a gente pode colocar uma escalabilidade horizontal colocando réplicas de leitura. Mas isso é algo para o final do exercício, tá? Sempre que for colocar réplica de leitura ou sugestões de melhoria de performance, sempre tem que ser para resolver um problema que venha depois que tudo já está posto. Né? Nós já temos o usuário, tudo já está funcionando, estamos criando e estamos devolvendo, agora a gente começa a pensar, quero melhorar minha latência? Quero, então eu posso colocar réplica de leitura. Se eu coloco réplica de leitura, o que acontece? Eu posso ter latência na replicação. A gente precisa entender, isso é um problema? Se sim, qual que é o tempo? Então, sempre que a gente coloca a réplica de leitura em uma base de dados, a gente começa a ter que pensar em como a replicação vai funcionar. Quantas serão as réplicas que eu preciso esperar escrita para dar uma confirmação de escrita? Então, tem algumas configurações de cluster de base de dados que, quando eu coloco réplica de leitura, passa a ser um problema, né? ou um desafio a ser trabalhado. Então, esse seria um cenário mais simples, né, para resolver esse problema. Temos outros problemas inerentes a essa arquitetura que nós poderíamos trazer, que seria, por exemplo, como eu comentei, o geoposicionamento dos servidores. Então nós poderíamos ter servidores globais e aí começa a adicionar latência. Com isso a gente precisa replicar e escrever nos servidores que estão mais próximos ao usuário. E o que nós podemos fazer também é usar cache de CDN. Como nós estamos devolvendo uma informação que ela é estática, né, uma vez escrito aquele link nunca muda. Nós poderíamos usar a infraestrutura das CDNs, né? Cloudflare, Akamai, todas as CDNs que nós temos Edge, né? Com infraestrutura próxima ao usuário, e deixar a própria CDN fazer esse cache do processo de redirect. Então esse seria o... Mas aí precisaria ser um redirect 301, né? O 302 temporário, algumas CDNs não persistem, porque ela considera que aquele redirect foi temporário. Então aí o response code importa. Mas essa seria a minha sugestão de como resolver o exercício. Né? Nós começamos entendendo todos os critérios, fizemos a assinatura de API, fizemos um fast draft de como seria, e aí começamos a entrar no detalhe. Beleza, qual vai ser no detalhe do problema? Qual é o algoritmo que eu vou usar para encurtar? Onde eu vou persistir? Qual vai ser o tipo de base? Nós nem falamos aqui sobre o tipo de base, né? Se seria um Postgres, se seria um MySQL. Isso não é legal trazer, principalmente aquilo que você tem mais experiência, mas discutimos pontos importantes de base de dados, por exemplo, um índice no link longo para verificar se ele já existe e usar esse índice também como hash, né, e não o B-tree, que é o padrão, por exemplo, das principais bases de dados open source. Discutimos base, discutimos detalhe de algoritmo, como isso funcionaria, colocamos um cache. Se porventura você tiver mais tempo na entrevista, vale trazer o cenário, por exemplo, de talvez verificar no cache se já existe o link longo, em vez de usar a base de dados. É outra opção, mas aí depende muito do throughput. Como a escrita ela não vai ser tão longa, né, não vai ser tão frequente quanto a leitura, eu acho que é algo que pode ser deixado ali, se for perguntado pelo entrevistador. Com isso, provavelmente já terminou o tempo e já mostrou um conhecimento, né, das principais ferramentas e, mais importante, processo de decisão. Eu acho que isso é muito importante, é ser confiante na decisão, trazer confiança do porquê que aquilo foi escolhido, quais são os prós e contras, e montar uma arquitetura que não seja super complexa e que você tenha que parar no meio porque não deu tempo. Né? Então, acho que os dois pecados capitais da entrevista de System Design, na minha visão, são, primeiro, ficar em cima do muro, não conseguir decidir, não trazer prós e contras e tomar uma decisão, e
Começar com uma arquitetura super, hiper complexa para resolver um problema que às vezes nem existe e não conseguir terminar, né? Não conseguir chegar até o final do exercício proposto ali. E diversas vezes o entrevistador tem uma série de etapas para o exercício. Ele começa com o mais simples, você resolve. Aí ele traz um pouco de dificuldade, aí você resolve, ele traz mais um pouco de dificuldade. Então, às vezes, você não chega até o final, né? Não vai passando as etapas, porque começou a complicar muito no começo. Então, pensa no mais simples, resolve. E vai deixando mais complexa aquela arquitetura de acordo com os ciclos da entrevista. Então é isso. Boa sorte na sua próxima entrevista.